correlação com aquilo que já foi julgado? É isso que nós esperamos. Todos que confiam na justiça, que é uma justiça célere e imparcial. E que atue conforme julgados anteriores, respeitando os critérios que foram adotados pela Corte ao longo dos últimos anos, inclusive decisões já mansas e pacificadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E não tenho dúvidas que o desembargador Maurício Kertens, que vai assumir a presidência do TRE, irá conduzir esse processo da melhor forma, mantendo a imparcialidade, julgando de acordo com o direito e permitindo que a gente possa ter eleições livres, justas e que a vontade do povo prevaleça. A eleição é a festa da democracia, é onde o povo exerce a sua soberania. Então que o povo possa escolher sem qualquer interferência de qualquer outra esfera de poder. Então com esses princípios que eu não tenho dúvidas que o presidente e os demais integrantes da Corte vão se posicionar ao longo dos julgados que serão necessários, que irão ocorrer até as vésperas das eleições. A declaração do governador de que teria havido uma covardia de sua parte ao dizer que o presidente Lula teria ficado tomando uísque até tarde? Primeiro eu quero deixar claro que o Estado nunca precisou de qualquer autorização da Prefeitura para iniciar ou para entregar qualquer obra. Mesmo não tendo os documentos, mesmo sem preencher os requisitos legais. Só não tem como ter uma autorização formal se não está preenchendo os requisitos que a legislação exige. Mas mesmo assim, está aqui do meu lado, disse a Afonso Florencio na sexta-feira que ele podia inaugurar a obra, por se tratar de uma obra pública, para não frustrar o sonho das pessoas que esperam por tanto tempo pela sua casa própria. Então, na quarta-feira, véspera do feriado, dia ponto facultativo da quinta, foi autorizado que pudesse ser entregue. E eles atrasaram a programação. Vocês sabem, vocês noticiaram que diversos integrantes da base deles foram chamados lá para o Palácio de Ondina, ficaram até tarde tentando fechar a chapa. Vocês chegaram a dar furo que a chapa estava anunciada no dia 1º, depois voltou para o dia 2, e aí só foi sair a chapa no dia 3. Então todos sabem, é público e notório, que foram passar a madrugada nessa tentativa de chegar a um consenso e um acordo, e se atrasaram no dia seguinte e não vão inaugurar a obra. Ao invés de falar a verdade, vem dizer que a culpa é do prefeito. Espera aí, minhas amigas e meus amigos, eles que foram desleais e injustos, ao invés de assumir a responsabilidade ou entregar as casas das pessoas, mas querem fazer um ato político, querem ali aparecer, e aí, por isso que não entregaram as casas. Está autorizado a entregar as casas. As famílias podem adentrar o empreendimento, pode assumir as casas, não há impedimento nenhum, mesmo sem ter os documentos formais que a legislação exige. Então, eu vi ontem alguém querendo explorar isso politicamente. Está autorizado. Pode entrar na casa, a casa é de vocês, ninguém vai tirar não, já está liberado o acesso às casas. Mas, conforme exige a lei, para ter o habite definitivo, precisa ainda o governo concluir a apresentação dos documentos, que a gente aguarda que isso possa ser feito com a máxima brevidade para liberar. Mas, prefeito, o senhor acha certo entregar casas sem documentação? No caso, o presidente veio aqui para entregar e entregaria sem documentação? Por se tratar de uma obra pública, e uma obra que tem um procedimento padrão, Minha Casa Minha Vida, mesmo assim, a prefeitura disse, pode, não deixe de fazer o evento de vocês, entrega a obra de vocês, pode dar acesso às pessoas. O certo é entregar os documentos no prazo, preencher as formalidades legais, como todos os outros empreendimentos da cidade fazem. Está aí o VLT, que o presidente foi passear, não tem ainda nem alvará de obra. E está lá, então é uma contradição deles. Mas não está funcionando. Sim, mas está lá funcionando. Foram lá rodar no VLT. A população não está usando. Terraplanagem. Prefeito, deixa eu fazer uma pergunta em relação à eleição passada. Nós tivemos inclusive episódios de morte violenta, um segurança da equipe da Assembleia foi morto. Tivemos
primeiro protestando, reagindo. Vamos, toda vez que ocorrer injustiças, se posicionar. Tenho confiança na justiça, tenho confiança que o TRE irá atuar de forma imparcial, mas todas as perseguições, todo o cerceamento, que é um direito do cidadão, seja servidor público, seja agente político, se posicionar. Toda vez que isso ocorrer, nós vamos protestar, mas não tenho dúvidas que isso só confirma o desespero dos adversários, a grande preocupação que eles estão vendo, a iminência da derrota, e nós vamos dar uma resposta. Para tudo isso tem um remédio, e esse remédio vai ser dado no dia 4 de outubro. Prefeito, qual é a sua opinião a respeito da fala que o Zé Cocá teve sobre as vacinas? Lhe confesso que eu não conheço essa fala, não me recordo disso, não li nada a respeito. Então, prefiro primeiro ver qual foi a análise dele, que contexto foi, para depois me manifestar. Mas nem sabia que Zé Cocá teria dado alguma declaração em relação às vacinas. Feito, a imprensa nacional confirmou que o senhor teria recebido um convite formal para ser vice de Flávio Bolsonaro. Sei que o senhor já negou isso, mas volto a perguntar. E em relação à sua preferência em relação ao palanque presidencial, o senhor já tem alguma preferência? Do próprio Flávio, eu nunca recebi o convite. Eu fui sondado por diversos interlocutores se havia esta possibilidade. E diante do compromisso que eu tinha assumido com a cidade, vocês se lembram disso, quando eu fui candidato à reeleição, perguntado por vocês se eu concluiria o mandato, eu disse que esse era o meu desejo, era exercer meu segundo mandato, trabalhando muito para ter um desempenho, inclusive ainda melhor do que o primeiro mandato. Sobre a eleição presidente, vamos aguardar as convenções de julho e agosto, as candidaturas que vão se confirmar, para a gente poder se posicionar, mas é óbvio, natural. Gente, nós já lançamos um nome aqui em abril, né, que foi o do governador Caiado. Vamos aguardar como é que vai ser o cenário político até lá, para a gente poder se posicionar. Essa é uma decisão que não precisa ser tomada agora, que será tomada no tempo correto e na hora certa. Prefeito, a gente chegou agora, por favor, fala sobre a expectativa agora, né?